Sob a proteção de Deus, havendo em número legal, declara aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos os presentes para ficarem de pé para a oração inicial e logo em seguida ouviremos a edição do hino nacional brasileiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convido o vereador Maciel Martins da Silva para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite.
Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, o meu caminhar e todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e o Senhor já conhece todas elas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é tão maravilhoso demais para mim, e de sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço minha casa no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de estar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Convido o segundo secretário vereador Urias Olegário da Silva Neto para fazer a leitura da ata da 15ª sessão ordinária de 2025. Boa noite a todos. Ata da 15ª sessão ordinária do Legislativo Municipal em sua segunda sessão legislativa. Às 18 horas do dia 3 de junho de 2025, os vereadores reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Corumbaíba. Compareceram à sessão ordinária os seguintes vereadores: Emerson Pereira da Silva, PDT; Ernesto Marques da Silva, PSD; Eurivan Santana Moraes, PSD; Gilson Dias Arraes, PL; Maciel Martins da Silva, PP; Nádia Almeida e Silva, PL; Rafael da Costa Ferreira, PSD; Urias Olegário da Silva, PP. Senhor Presidente, verificando o quadro legal, abriu a presente sessão ordinária, convidando a todos os presentes para ficarem de pé para a oração inicial. E, posteriormente, houve a execução do hino nacional brasileiro. Após a execução do hino nacional, o senhor Presidente convidou o vereador Eurivan Santana Moraes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Logo após, iniciou o pequeno expediente. O senhor Presidente convidou o segundo secretário, vereador Urias Olegário da Silva Neto, para fazer a leitura da ata da 14ª sessão ordinária de 2025, que foi lida e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o senhor Presidente convidou o segundo secretário, vereador Urias Olegário da Silva, para fazer a leitura da pauta no dia, sendo o projeto de lei número 016/2025, de autoria do chefe do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei 017/2025, de autoria do chefe do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei de número 018/2025, de autoria do chefe do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei 019/2025, de autoria do chefe do Executivo, em primeira votação. Projeto de resolução 006/2025, de autoria do vereador Nário de Almeida e Silva, em primeira votação. Requerimento 018/2025, de autoria dos vereadores Nádio de Almeida e Silva e Gilson Dias Arraes, em votação. Requerimento de número 019/2025, de autoria do vereador Ernesto Marques da Silva, em votação. Requerimento 020/2025, de autoria do vereador Ernesto Marques da Silva, em primeira votação. Em seguida, o senhor Presidente encerrou o pequeno expediente e passou para a ordem do dia, para discussões e votações das matérias, convidando o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 016/2025, tendo sido aprovado em segunda votação por unanimidade dos votos. Adiante, o senhor Presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 017/2025, tendo sido aprovado em segunda votação por unanimidade dos votos. Posteriormente, o senhor Presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 018/2025, tem sido aprovado em segunda votação por unanimidade dos votos. Seguindo, o senhor Presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 019/2025, tem sido aprovado em primeira votação por unanimidade dos votos. Posteriormente, o senhor Presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira,
súmula do projeto de resolução número 006/2025 tem sido aprovado em primeira votação por unanimidade dos votos. Seguindo a ordem do dia, o senhor presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do requerimento número 018/2025. Tem sido aprovada em votação única por unanimidade dos votos. Adiante, o senhor presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do requerimento número 019/2025. Tem sido aprovada em votação única por unanimidade dos votos. Por fim, o senhor presidente convidou o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do requerimento 020/2025. Tem sido aprovado em votação única por unanimidade dos votos. Em seguida, não havendo outra matéria a ser votada, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e iniciou um grande expediente. Mas para os vereadores, iniciando pelo vereador Eurivan Santana Moraes, cumprimentou o senhor presidente, vereadores de todos os presentes, internautas. Inicia a fala do projeto que foi criado e aprovado pela Câmara Municipal das Emendas Impositivas, que é de suma importância para o município e o trabalho dos vereadores, que conseguirão atuar em conjunto com o Poder Executivo. Seguindo a ordem, o vereador Ernesto Marques da Silva cumprimenta o senhor presidente e demais colegas, a todos os presentes e os internautas. Inicia a fala do projeto de lei 019/2025, a qual apenas para nomeação do espaço, que não trata ainda sobre como será a normativa do espaço público do solo automotivo. Fala ainda do requerimento de sua autoria, que trata sobre o transporte das roupas contaminadas, bem como do requerimento para manutenção dos quebra-molas no município. Agradece aos seus colegas pela aprovação de ambos. Próximo vereador inscrito, vereador Rafael da Costa Ferreira, cumprimento o senhor presidente, na pessoa dele e todos os demais. Inicia parabenizando os vereadores pelos projetos que foram apresentados e aprovados nas últimas sessões. Utiliza o tempo parabenizando a sua mãe pelo seu aniversário. Último vereador inscrito, vereador Luiz Olegário da Silva Neto, cumprimenta o senhor presidente, demais vereadores e os presentes. Iniciou parabenizando o vereador Eurivan Santana pelo trabalho realizado no projeto que foi aprovado, a qual trata das emendas impositivas. Não havendo nenhum outro vereador inscrito, o presidente encerrou o grande expediente e passou para a explicação pessoal. O senhor presidente cumprimentou os novos colegas vereadores e todos os presentes. Parabeniza o vereador Ernesto pelo requerimento aprovado, pois são de grande importância para o município. Parabeniza ainda o vereador Eurivan Santana pelo projeto de emenda impositiva obtida. Finaliza agradecendo a todos e para constatar o passado na 15ª sessão ordinária, pediu que se lavasse a ata, eu, Luiz Olegário da Silva Neto, segundo secretário da mesa diretora, redigia a presente ata, a qual assino juntamente com o presidente, o primeiro secretário, após lida, discutida, votada, aprovada pelos vereadores presentes. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Vereador que for a favor, permaneça como está, e que for contrário, que se levante. Aprovada a ata da 15ª sessão ordinária de 2025. Convido o segundo secretário Luiz Olegário da Silva Neto para fazer a leitura da pauta da 16ª sessão ordinária de 2025. Pauta da 16ª reunião ordinária de 2025. Em 10 de junho de 2025, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Projeto de lei número 019/2025,
de autoria do chefe do Executivo, que altera o artigo 1º da Lei 1020/2025, que dispõe sobre a doação de imóveis às famílias carentes da outras providências, em segunda votação. Projeto de resolução número 006/2025, de autoria do vereador Nair de Almeida e Silva, que dá nome à tribuna da Câmara de Vereadores de Corumbaíba, que passará a ser denominada Tribuna Leida de Almeida Araújo e da outras providências, em segunda votação. Requerimento número 021/2025, de autoria do vereador Rafael da Costa Ferreira, que requer informações e fornecimento de documento público ao controlador interno do Poder Executivo do município de Corumbaíba, Goiás, e da outras providências em apresentação. Requerimento 022/2025, de autoria do vereador Luiz Augusto de Oliveira Machado Santos, que requer retirada das caçambas de lixo localizadas na saída do município, respectivamente as instaladas na GO 139, na saída para a Ponte Quicamariana e na saída para Marzagão, da outras providências em apresentação. Requerimento número 023/2025, de autoria do vereador Luiz Augusto de Oliveira Machado Santos, que requer o uso de redes de proteção ao executar serviços de roçagem, além do fornecimento de EPP, os servidores que executem tais serviços e da outras providências em apresentação. Convido o primeiro secretário, Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura dos projetos de lei em apresentação. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Corumbaíba, Estado de Goiás, Gabinete do vereador Rafael da Costa Ferreira. Requerimento número 21/2025, de 21/2025, de 9 de junho de 2025. Requer informações e fornecimento de documentos públicos ao controlador interno do município de Corumbaíba, Goiás. Pelo presente, fica requerido ao controlador interno do município de Corumbaíba, o senhor Leandro Vale, a apresentação de informações e o fornecimento de documentos públicos que se encontram sob sua guarda e responsabilidade, quais sejam as folhas de pagamento detalhadas da Prefeitura Municipal em arquivo PDF referente aos meses de janeiro a maio do ano em curso, bem como cópia das portarias, decretos de nomeações para cargos comissionados e concessão de gratificações expedida de 1º de 2025 adiante, além dos decretos de nomeação de todos os secretários municipais. Exposição de motivo. O presente requerimento terá sua justificativa apresentada em plenário. Corumbaíba, Goiás, 9 de junho de 2025. Rafael da Costa Ferreira, vereador. Câmara Municipal de Corumbaíba, Estado de Goiás, requerimento número 022/2025, de 9 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito, a parte cumprimentar cordialmente, vindo pelo presente requerimento, solicitar a vossa excelência que retire as caçambas de lixo localizadas nas saídas do nosso município, respectivamente as instaladas na GO 139, na saída para a Ponte Quicamariana e na saída para Marzagão. Certo de contar com sua especial atenção, renovamos nossos votos de estima e gratidão. Atenciosamente, Luiz Augusto de Oliveira Martins Silva Santos, vereador e vice-presidente. Justificativo. O presente requerimento visa melhorar a limpeza dos portais de entrada da nossa cidade e garantir que não sejam depositados lixo ali, haja visto que o lixo é reconhecidamente vetor de transmissão de doenças e os locais onde os depositados se tornam criatórios de animais transmissores dessa mesma doença. Certo contarmos com especial atenção dos meus pais, renovando nosso voto de estima e gratidão atenciosamente, Luiz Augusto Oliveira Machado Santos, vereador e vice-presidente.
Câmara Municipal de Corumbariba, requerimento número 023/2025, de 9 de junho de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito, a parte cumprimentar cordialmente, vimos pelo presente requerimento solicitar a Vossa Excelência que, ao executar serviço de roçagem, seja feito o uso de rede de proteção, evitando assim que sejam causados danos ao patrimônio de particulares ou mesmo que pessoas sejam feridas por pedras que eventualmente sejam lançadas. Também requeremos a Vossa Excelência que forneça os EPIs necessários aos servidores que fazem a roçagem do nosso município, tais como óculos, luvas, chapéus, filtro solar, roupas com proteção contra raios UV, polainas, etc. Enfim, os que se fizerem necessário. Certo de contarmos com a sua especial atenção, renovamos nosso voto de estima e gratidão atenciosamente. Luiz Augusto de Oliveira Machado Santos, vereador vice-presidente. Justificativo. O presente requerimento visa proteger a integridade física e a saúde tanto dos servidores quanto dos cidadãos, que bem como o patrimônio dos cidadãos. Certo de contarmos com especial atenção dos meus pais, renovamos nossos votos de estima e gratidão atenciosamente. Luiz Augusto de Oliveira Machado Santos, vereador vice-presidente. Não havendo outra proposição ou requerimento a ser apresentado, dou por encerrado o pequeno expediente e passarei para a ordem do dia com as discussões de votações das matérias. Peço para o primeiro secretário, vereador Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de lei número 019/2025, de autoria do chefe do Executivo. Prefeitura Municipal de Corumbariba, Estado de Goiás, projeto de lei número 019/2025, de 21 de maio de 2025. Altera o artigo 1º da lei número 1020/2025, que dispõe sobre a doação de imóveis às famílias carentes e dá outras providências. Coloco o referido projeto de lei em discussão. Não havendo manifestação contrária, coloco mesmo em votação. O vereador que for favorável, permaneça como está, e que for contrário, que se levante. Aprovado o projeto de lei número 019/2025 em segunda votação. Peço para o primeiro secretário, vereador Rafael da Costa Ferreira, para fazer a leitura da súmula do projeto de resolução número 006/2025, de autoria do vereador Naio de Almeida e Silva. Câmara Municipal de Corumbariba, Estado de Goiás, projeto de resolução número
2025, de 20 de maio de 2025. Dá um nome à tribuna da Câmara de Vereadores e dá outras providências. Coloco o referido projeto de lei em discussão. Não havendo manifestação contrária, coloco o mesmo em votação. O vereador que for favorável, permaneça como está, que for contrário, que se levante. Aprovado o projeto de resolução número 006/2025 em segunda votação. Não havendo mais nenhuma matéria a ser votada, passo para o plano expediente, em que cada vereador inscrito terá o tempo livre de 15 minutos, começando pelo vereador Luiz Augusto. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus caros colegas aqui dessa casa. Boa noite a todos os funcionários que aqui se encontram. Boa noite aos internautas. Hoje vim aqui trazer dois requerimentos que às vezes um aqui pode ser até contraditório com o primeiro que eu fiz, porém não é. Eu fiz um primeiro requerimento no início do mês retrasado a respeito da colocação de caçambas, né? Sobre os pontos estratégicos, aonde não tem a coleta. Hoje eu venho trazer um requerimento onde eu solicito a retirada, senhor presidente, da lixeira e da caçamba que possa estar ali dentro da lixeira na entrada da nossa cidade, que são o portal de entrada. Quando eu venho trazendo esse requerimento solicitando a retirada, é porque nossa entrada da cidade hoje realmente ela está muito feia. O prefeito vem trazendo um ótimo, excelente trabalho de limpeza urbana. Então, eu acho que nada mais que justo tirar essa lixeira de lá, das duas entradas. Como o nosso portal de entrada está completamente carregado de lixos, de animais mortos, se tornando um lixão. O que dirá os turistas passando ali, dias a dias, feriados, falando o que se está na entrada da cidade e imagina dentro da cidade. Então, eu acho que nós, daqui de dentro da cidade, como preocupação com a limpeza, com a higiene, eu acho nada mais que justo tirar esse lixão. Se for necessário, coloca câmera, coloca placa, para que proíba. Porque aonde vai colocar? As pessoas que vêm da zona rural têm um lixão próximo. Eu acho que nada mais que justo ter a consciência e levar até o lixão, não na nossa entrada da cidade. Venho trazendo também um requerimento onde já presenciei nesses momentos aí, onde os servidores públicos, como eles fazem as roçagens, né, nas ilhas, nas gramas, nas praças, quando eles estão passando a roçadeira e jogam objeto nos veículos, causando danos aos veículos, causando danos às pessoas e causando danos até para o próprio operador da máquina. Quando eu trago esse requerimento aqui sobre a proteção que eu digo sobre os veículos é essa aqui. Essa proteção que pode ser conduzida por um funcionário público perante ao momento de roçagem. Quando eu se refiro ao EPIs, esse funcionário que está roçando aqui ele tem um EPI diferente. Ele é um macacão de couro sobreposto ao seu corpo todinho. Então, esse modelo de
cidadão. Peço a compreensão e a colaboração de todos vocês, colegas. Eu acho que o momento nada mais é justo, né, e necessário para esse requerimento. Vereador Luiz Augusto, tive no seu gabinete, né, você me falou desse requerimento. Eu também tive uma pequena experiência essa semana, né, os funcionários estão lá fazendo a roçagem, né, muito bem feita, por sinal, e que eles não têm culpa, né, quando se acontece isso. Eu busco minha menina na escola, aí vou levar na babá, ela anda atrás do carro e abre o vidro, vai ficar olhando, né, o vento batendo no rosto dela, e ela fica observando. E a gente, nesse momento, passou perto do pessoal que estava fazendo a roçagem das avenidas, e voou uma pedra e bateu na porta de trás que ela estava. Ela até assustou, que ela chegou a sentar no banco para trás assustada. Então, assim, não que eu tive lá no seu gabinete, que eu falo que você me mostrou do seu requerimento, eu te parabenizei, porque isso é muito importante. Porque isso se chegar a pegar no rosto, no olho de alguém, pode cegar alguém. Então, assim, a gente sabe que os funcionários fazem o trabalho deles ali, fazem muito bem feito, mas essa tela de proteção, você está de parabéns, que é excelentíssimo, tanto para a segurança deles, quanto para a segurança de quem está trafegando nas ruas. Então, eu só para te parabenizar, por esse requerimento. Obrigado, vereador Rafael. Realmente o senhor falou isso lá embaixo. E esqueci de citar um exemplo aqui desse dentista aqui dessa rua de trás, Cícero Bombeiro. Agora ele teve o vidro do carro quebrado, não foi esse ano, mas sim um ano retrasado, se não me engano, devido a essa mesma causa. Pessoal, peço a liberdade de vocês aqui hoje em trazer uma fala. Eu vou usar o meu tempo com a indignação que eu estou tendo, tanto interpessoal, estou vendo que o que está acontecendo hoje na política pública. Os senhores me darão a licença, mas eu quero conduzir vocês umas palavras que às vezes pode ser reflexo de vida para vocês, reflexo de vida para frente e política para frente, política futura. Senhoras e senhores, hoje eu vou falar sobre um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade democrática, a liberdade de expressão. Esse é um direito consagrado à Constituição Federal do Brasil e garante a todos os cidadãos o poder de se manifestar livremente, de expressar opiniões, de questionar autoridades, de promover ideias, mesmo que sejam impopulares. Mas, infelizmente, a liberdade de expressão nem sempre foi e nem sempre será plenamente respeitada em nosso país. Ao longo da história brasileira, passamos por períodos sombrios, como a ditadura militar, onde a censura impôs silêncio, medo, repreensão, livros foram proibidos, música foram vetadas, jornalistas perseguidos, a voz do povo foi abafada por um regime que temia a verdade. E mesmo em tempos mais recentes, ainda vemos tentativas de sanciar o pensamento crítico, seja decisões judiciais que retiram conteúdo da internet, pressões políticas sobre a imprensa ou campanha de desinformação que busca deslegitimar vozes divergentes. A censura assume forma cada vez mais sutis, mas igualmente perigosas. A censura, senhoras e senhores, não é apenas proibição direta de uma fala, ela também se manifesta no medo de falar, o auto-silenciamento, o controle de meio de comunicação e ataques sistemáticos a artistas, professores, jornalistas e influenciadores que ousam questionar o estatuto, inclusive nós vereadores. Os malefícios da censura são muitos. Ela sufoca o debate público, impede a construção de soluções plurais como nossos problemas. Ela corrói a democracia, pois a liberdade de expressão não há transparência, não há crítica, não há participação ao cidadão. Você, cidadão, que está hoje vendo o Facebook, provavelmente, futuramente, se a gente não vê, a gente não vai ter essa realidade, nem a liberdade de expressão, inclusive no seu comentário no Facebook. Devemos sim combater o discurso do ódio, fake news e incitação à violência, mas isso não é poder de ser usado como pretexto para suprimir opiniões legítimas, para calar adversários políticos ou para silenciar a crítica construtiva.
liberdade de expressão não é um luxo, ela é uma necessidade vital para qualquer nação que deseje ser verdadeiramente livre e justa, que jamais aceitemos de forma passiva qualquer forma de censura, que defendemos o direito de todos, inclusive daqueles com quem não concordamos, de se expressarem livremente. E que façamos da palavra, do diálogo e do pensamento crítico as armas mais poderosas contra a expressão. Muito obrigado. O que está acontecendo no Brasil hoje veio de um absurdo. O Congresso está prestes a votar algo que pode se tornar o maior ataque de liberdade de expressão da nossa era tal. A regulamentação das redes sociais. Mas vamos ser sinceros, isso não é regulamentação, é censura disfarçada de preocupação com fake news. Dizem que é para combater a desinformação, mas na prática, o que essa proposta faz é abrir o caminho para o governo monitorar e controlar tudo que você publica, até suas conversas no WhatsApp, ser rastreadas, identificadas, ligadas ao seu CPF. Já parou para pensar no que isso significa? Um comerciante que critica o aumento de imposto é silenciado. Um professor que questiona ideologia na sala de aula, ele é denunciado. Um jovem que expõe a corrupção na cidade, ele é censurado. O medo se instala, e quando tem medo de falar, de escrever, de se expressar, a liberdade morre. Aos poucos, silenciosamente. E o mais assustador é ver pessoas aplaudindo isso, apoiando a própria mordaça. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: e se amanhã o governo for outro? E se o próximo presidente não for o que você defende? E se resolverem perseguir minorias, silenciar artistas, cortar benefícios sociais, você vai poder protestar? Não. Vai poder reclamar? Não. Porque você terá estragado a sua voz. E quando isso acontece, não será a sua liberdade que vai embora. Vai junto à sua chance de reagir, de resistir, de defender o que é seu. A partir daí, eles fazem o que quiserem com o país, com sua vida e com o seu futuro. Quer um exemplo? Olha a Venezuela. Lá quem critica o governo é preso. Esse é o caminho que queremos seguir? Para encerrar, te deixo uma imagem simples e uma frase. O grilo voltou no incêndio, achando que ia acabar com a barata. Mas no fim, todos morreram queimados. Obrigado a todos, uma boa noite. Próximo vereador inscrito, vereador Nair. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o senhor presidente Gilson, e demais colegas, cumprimentar os internautas, os funcionários dessa casa, dona José, esposa do vereador Ernesto. Quero aqui agradecer, a todos os senhores vereadores por ter votado no nosso projeto. Eu não digo nenhuma homenagem, mas sim um reconhecimento, não por ser minha tia, mas muito também grato, por ser sobrinho dela, minha tia Leida, porque foi uma pessoa que muito fez pelo município, Ela foi funcionária da saúde por vários anos, foi vereadora, presidente também dessa casa, também uma das fundadoras do CEREA, Então, só quero agradecer a cada um, por ter aprovado, todo mundo ter sido a favor desse projeto, e dizer que estamos juntos, que somos parceiros, com fé em Deus, e iremos aprovar vários outros projetos e requerimentos dessa casa. Uma boa noite a todos, Deus abençoe cada um. Próximo vereador inscrito, vereador Maciel. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor e cumprimentando os novos colegas. Boa noite aos
conheci muito a Leila, né? Ela era amiga da minha avó, que era amiga da fazenda. Era criança ainda, mas só tinha passava lá, lembro muito bem disso, 92, 93. Então, fez um belo trabalho, né? Foi presidente dessa casa. Homenagem mais do que merecido. Parabenizar os vereadores que apresentaram os requerimentos que nós aprovamos, projetos. E eu quero aproveitar o ensejo e o vereador Luiz Augusto trouxe um tema, né? Falando muito com a nossa classe, né? Sobre liberdade de expressão. Nós estamos vivendo um momento em que, não só no nosso país, né, mas na maioria dos países latinos, estão tentando, né, censurar o direito de expressão, calar a nossa voz. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto bastante de falar, às vezes posso ser até mal interpretado, é o direito de cada um de interpretar da forma que quiser, né? Não me dou por isso, mas nós temos enfrentado um momento difícil, né? Onde, se nós falamos a verdade, nós somos condenados por falar a verdade. Se nós mentimos, somos condenados da mesma forma, então nós não sabemos mais, né? Ao pegar o nosso celular, nós já estamos ficando assim, vítima, né, de um processo, não sabemos mais o que nós vamos digitar, o que nós vamos falar, o tipo de conversa que nós vamos ter, né? Então está ficando uma situação difícil. E eu estava vendo uma matéria, né, e analisando a situação da unificação das eleições. É interessante, né? A gente fala assim, eu ouvi muita gente falar assim, não, eleição tem que unificar mesmo. Nosso país não aguenta a carga, né, de verba eleitoral. E, na verdade, todos os países comunistas fizeram isso, usaram essa estratégia, né? Unificar as eleições. Fica muito fácil, né? Unificar as eleições são sete votos. Se nós temos uma eleição para prefeito e vereador, nós fizemos uma eleição aqui há um ano, né? Passamos pelo período eleitoral. Nós fizemos o nosso movimento eleitoral municipal. Agora pensa um movimento nacional, onde nós temos que nos desdobrar, não estou falando como vereador, nem como um suposto candidato, como um cidadão comum, para nós descobrirmos em quem nós vamos votar. É uma forma de perpetuação do poder. Quem tem um poder requisitivo maior não vai ter dificuldade nenhuma. Vai formar uma cápsula, né? Vamos envolver todo mundo ali dentro e ninguém vai ter como envolver. Diz que é para economizar. Que conversa de economizar? Isso é para iludibriar. Nós vamos ter uma força maior, né? Vamos ter presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, engolindo os municípios, subjugando os menores, né? O vereador por si só não vai poder nem fazer campanha, não. Ele não tem para onde correr. E os que vão ter condições são aqueles que vai estar vindo, vamos dizer assim, né? Vai estar vindo naquele percurso de poder. Então, assim, vai perpetuar um poder. Eu não sei, 2032, se eu não estou me enganado, que já vai começar a fazer esse processo, 2034, né? Vai ter a primeira eleição, 32, a primeira eleição unificada. Vai ser, se for aprovado, se realmente existir essa eleição, vai ser a perpetuação do poder. Quem tiver no poder, pronto, não sai mais. Então, assim, nós temos que pensar bem, né? 34 está aí. E nós temos que pensar muito bem, né? Hoje nós somos uma bancada aqui, nós temos uma bancada de pessoas idôneas, responsáveis, e pensar muito bem nos nossos passos futuros, né? Para quem está no poder hoje, uma eleição unificada é a melhor coisa que tem. Não se perde mais, eles não vão perder mais. Né? Não, mas aí o senador só vai ficar 5 anos também. Mas só vai eleger outra base. Ninguém mais tem esse poder de tirar quem está lá. Esquece. É porque vem o presidente, vem o senador, o deputado federal, o estadual, o prefeito, o vereador no mesmo nível. É perpetuação do poder. Todos os países que hoje são comunistas iniciaram assim. Alguém
sendo mandatário e perpetuando o poder. Então, primeiro, cala a nossa voz. Primeiro, tira o nosso direito de fala. Né? Depois, perpetuando o poder, forma um país comunista e nós viramos escravos de um determinado poder. Então, assim, nós estamos passando por um momento onde nós temos que refletir demais nas nossas ações. Né? Eu assisto todas as lives da rádio, né? Vi o presidente Gilson falando, o vereador Ernesto, né? Assim, eu vi a vontade, né? A vontade de eles falarem de trabalhar, né? Nós estamos trabalhando, estamos buscando, nós estamos fazendo, tem parceria com o governo municipal, tem parceria com o presidente, e tem parceria, até onde nós vamos conseguir manter essa parceria, tendo perpetuado um poder que vai nos subjugar. De uma forma ou de outra, nós vamos ser subjugados. Então, assim, hoje, Luiz Augusto falou sobre reflexão, é realmente fazer uma reflexão. Né? Mas nós preocupamos com o nosso presidente, nós preocupamos com o funcionário, nós temos que se preocupar com nós. Isso é reflexo das nossas escolhas. A partir do ano que vem, nós vamos começar a entrar, nós vamos entrar o ano que vem num período eleitoral, onde nós vamos ter que votar 5 vezes. E nós temos a mania de falar assim, eu voto no fulano daqui, mas o presidente não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Vai brincando que não tem nada a ver. Então, assim, de degrau em degrau, estamos tentando nos calar. E se nós não reagirmos a isso, vamos nos calar. Né? Quero agradecer, desejar uma boa noite a todos, né? E vamos refletir nas nossas ações, porque às vezes nós agimos hoje de uma forma e não vamos poder reagir mais tarde, né? Fiquem todos com Deus. Nosso vereador inscrito, vereador Montanha. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho e parabenizar meu caro colega Luiz Augusto e dar só uma pautazinha ao Luiz, assim, aquele dia do seu requerimento para a colocação das caçambas, olha no outro de ser crítico, entendeu? Quando eu falei para você assim, fiscalização e organização, aquilo era para só crescimento, jamais parabenizar novamente. Ideia bacana, retirada. Se eu for retirar, né, você comentou hoje, fiscalização, fiscalizar, câmera, se for preciso, colocar alguém que fique de plantão, entendeu? Até chegar a certa organização. Colocou a câmera na saída da Bucânia, hoje não tem lixo a mais, entendeu? Mário, você parabenizar também, que assim não conhecia, tive o prazer de conhecer, mas por um comentário, uma excelente pessoa, então, mais do que merecido a homenagem para ela. Por hoje, passar aqui para dar parabéns para minha querida esposa que está em casa trabalhando, que hoje é seu aniversário, ó, de coração. Paz, sucesso, minha querida. Fique todo mundo com Deus e muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Ernesto. Boa noite, senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimentando os demais vereadores, cumprimentando o senhor Reinaldo, o senhor que está em casa, a minha senhora que está ali também, funcionária dessa casa. Ouvimos nessa tribuna a fala do vereador Luiz, é muito importante, porque o que eu estou vendo, vereador, o que está acontecendo? Eu estou na política de revolta de algumas coisas que aconteceram na política, que acontecem na política. Então, o que acontece? A maioria dos políticos lá em cima estão pensando nisso, para nós desistir da política, vai sair fora. As pessoas de bem sair fora da política. Então, não querem as pessoas de bem, sabe?
pessoa de bem na política. Então, nós precisamos sim de estar na política. Eu também não concordo, né? A palavra do Marcel foi muito bem pontuada também. E falar para vocês que nós estamos vivendo um mundo de cabeça para baixo. Eu comecei a ver aquele negócio de TV Repórter, eu achei que era botar com brincadeira, mas não é brincadeira não, senhor presidente, é coisa séria. Ou chega uma mãe com a criança daquela numa unidade de saúde e quer que seja atendido. Olha a cabeça dessa pessoa, olha a cabeça, são pessoas doentes, né? Pois é. Então, assim, eu estou vendo a hora, senhor presidente. Se eu fizer careta com o TV Repórter, você toma um processo. Eu estou vendo a hora disso acontecer. Então, assim, eu quero falar assim, eu peço a Deus que isso não aconteça no nosso município, não venha essa loucura aqui para o hospital, né? Eu acredito que são pessoas que estão precisando. Quem está precisando de médico é quem está carregando. Então, quero aqui também parabenizar o vereador Nai, né? O vereador Nai, essa homenagem foi muito homenagem campeã. Eu tive o prazer de conhecer a Lene, né? Foi uma das primeiras pessoas que conheci, então eu vou ficar muito feliz de usar essa tribuna, meu vereador, sabendo que isso aqui é uma tribuna, uma homenagem a ela. E quero parabenizar o pastor aqui também pelo trabalho que o senhor tem feito. Com as roupas, né? Eu vi lá, incansavelmente. Eu tive lá um dia, cheguei lá, tanto de roupa, separando tudo. Isso não é fácil, não, pessoal. Eu vou doar a roupa. Você vai lá, pega, acha que é só pegar, trouxe. Não, tem que separar tudo. Idade, né, vereador? Se eu quiser usar a palavra, fica à vontade. É verdade, vereador Ernesto, eu queria ter até comentado sobre essas doações que aconteceu lá na sede da rádio hoje, né? Graças a Deus começamos lá por volta de 7h30, já por volta de 10h30 já tinha poucas peças, né? E a gente não limita peças, né? O pessoal pega à vontade, tem gente que sai com meia sacola, tem gente que sai com uma sacola, tem gente que sai com 4 sacolas, né? Então a gente fica satisfeito, fica feliz. É uma maneira que eu consigo estar ajudando da minha fórmula, né? Humilde, simples, mas assim, de muita valia para muitas pessoas. Satisfatório ver a alegria no rosto de muitas pessoas, né? Apesar que ainda às vezes tem crítica, né? Mas eu já sou acostumado, a gente faz o trabalho já há anos, né? E como você mesmo disse, não é só a gente pegar e colocar lá as roupas, tem que organizar, tem que separar, e depois de tudo organizado ali, acaba que bate tudo de novo, né? Porque o pessoal tem que escolher, mas assim, é muito satisfatório, né? E só agradecer mesmo a Deus, né? E a população que também contribui, né? Pela essa oportunidade. Muito obrigado. É isso aí, o vereador. Eu quero também falar para vocês, o senhor presidente da BAR aí, os internautas, sobre o olhar saudável que a gente vai trazer agora dia 17, na próxima terça-feira. É um projeto, você que queira fazer um exame de vista, pode vir para o meu gabinete, pegar uma fichinha de controle para a gente saber quantas pessoas tem. São médicos, não são técnicos, são médicos, pessoas sérias. E eu quero que mais uma vez, senhor presidente, agradecer a vossa senhoria por ter, hora que eu liguei para o senhor, falei, ô presidente, tem um projeto assim, nós precisamos do espaço da Câmara. Prontamente, o senhor falou para mim, está à disposição. É uma palavra, senhor. Vereador Ernesto, uma pessoa me abordou na rua hoje perguntando sobre esse projeto seu, como se diz, essa ação, né? Uma ação sua, e ela me fez uma pergunta, e que você colocou aí, eu vou te fazer essa pergunta, e você possa também esclarecer, né, para as pessoas que estão assistindo. Ela me perguntou se esses exames, né, de vista, que vai ser feito, ele pode ser feito para criança também, ou é só para adulto? Essa é
pessoa me perguntou, eu falei assim, olha, eu vou perguntar ao vereador Ernesto e te respondo, que ele que está levando essa ação. Então, assim, se o senhor tiver essa informação, se pode ser para criança pode se fazer também? Criança também. Só para adulto? Criança também. E não só exame de vista, são, salvo engano, 12 exames que são feitos. Fundo de olho, pressão do olho. Então, são vários exames também que vai ser feito. Então, obrigado. Quero mais uma vez agradecer ao presidente, né, pelo trabalho nessa casa. Todas as vezes que a gente tem alguma coisa, a gente liga para ele, ele está prontamente para nos atender. Então, que Deus abençoe, todos abençoe todos nós dessa casa, né, que tenhamos aí vitórias, né, trabalhando, né, incansavelmente, e que Deus abençoe a todos nós. Próximo vereador inscrito, vereador Rafael. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos novos colegas vereadores, aos colaboradores aqui dessa casa, aos internautas. Senhor presidente, eu estou aqui para falar sobre o requerimento que eu fiz, o requerimento 021 de 2025, né, para 2025, que requer informações e fornecimento dos documentos públicos ao controlador interno do município de Corumbá. Por que esse requerimento, senhor presidente? Muitas pessoas abordam a gente na rua, não sei se acontece com os colegas, mas eu acho que sim, e perguntam: quantos funcionários tem na casa? Quantos funcionários tem na prefeitura? Quantos funcionários são funcionários concursados? Quantos funcionários são funcionários comissionados? Então, assim, esse requerimento vai servir tanto para mim, para as minhas dúvidas, tanto para os colegas, né? E quando for feita a resposta, o colega que precisar vai estar lá no meu gabinete, precisar pode nos procurar. Então, a gente quer entender direitinho como que funciona, né? Sobre os funcionários da prefeitura, sobre gratificações, né? Então, tudo isso a gente precisa entender, porque esse é o nosso trabalho, de entender e poder repassar as explicações para as pessoas na rua que nos questionam. Então, o motivo desse requerimento foi esse, né, que pedi ao Leandro do Vale, né, que ele possa nos prestar esses esclarecimentos. Eu pedi cópia em PDF, não pedi para mandar impresso, porque senão, né, gasta muito papel, não precisa disso. Então, esse requerimento é para isso, para trazer esclarecimento para a população, para algum colega vereador que necessitar também. E hoje também, senhor presidente, eu estou aqui, né, para falar sobre o projeto que eu coloquei aqui nessa casa, que foi aprovado unanimemente por todos os vereadores aqui presentes. Hoje o vereador Santana não está. Projeto de lei que fala sobre o custeio, né, de caso um atleta que represente a nossa cidade se machuque em uma competição, né? E esse projeto é um projeto sonhado por todos os atletas, sonhado por mim que fui atleta, como já falei na minha fala quando eu apresentei o projeto, que muitos atletas aqui em Corumbaíba se lesionaram e tiveram condições de fazer uma cirurgia, de comprar um remédio, de ter o atendimento básico, né? Para que se possa restabelecer. Projeto esse que foi levado, né, ao prefeito, e o prefeito, nós com toda certeza achando que o prefeito iria sancionar o projeto, um projeto que é benefício para as pessoas, benefício para os atletas, e infelizmente o prefeito vetou o projeto. Então o projeto foi vetado pelo prefeito, né, pela administração. E o que acontece? O time da cidade está disputando lá em Nova Aurora. Sexta-feira agora vai ter uma semifinal lá do campeonato. Então, para chegar nessa semifinal, os atletas tiveram que lutar bastante, porque tem outro time lá que os caras é muito bom. Eu conheço a turma. Então, o que acontece? Vai gerar despesa.
vai gerar despesa para o município, não pode gerar despesa para o município. Até o presente momento não teve nenhuma despesa. Nenhuma despesa. Como que vai gerar despesa se só você sabe se vai dar despesa se a pessoa se machucar? Né? Aí eu pergunto também, esse dinheiro é para quem? O dinheiro da prefeitura é de quem? O dinheiro é do povo. Né? Então o projeto foi feito para beneficiar o povo, os atletas que ali estão disputando as competições. Porque não adianta, né, falar que apoia o esporte, que apoia o lazer. Deus queira que como Guaíba seja campeão em Nova Aurora, às vezes lá tirar uma foto como é o campeão, mas o principal que é zelar pelos seus atletas, que é dar qualidade os atletas da cidade, não fazer. Então, assim, isso foi quando eu coloquei esse projeto aqui na casa, como disse, foi aprovado por todos os colegas, e todos os colegas falaram aqui que é um projeto bom, é um projeto que vai beneficiar todo mundo. Aí chega e é vetado. O vereador Hermes quer usar a palavra, vou conceder. Olá, boa noite novamente, boa noite, presidente, boa noite, demais colegas. Ô Rafael, gostaria que vocês só me explicar o seguinte: que voltou do executivo para cá com alguma resolução, com algum parecer, por favor? Sim, ele vetou o projeto, falando que o vereador, né, não pode criar projeto que gere custos para a prefeitura, gera gasto para a prefeitura. Mas aí eu pergunto, né, a mesma pergunta que eu falo, esse dinheiro é para quem? O gasto, se tiver gasto, que a gente não quer que nenhum atleta se machuque. Eu quero que meus colegas que lá jogam, todo mundo joga o campeonato, todos os campeonatos não se machucam. Se tiver gasto, não é que vai ter, né? Mas falou que não pode custar, não pode o vereador criar projetos que gerem custo para a prefeitura. Mas tem uma resolução que vai vir descrito pelo jurídico, que fala que o vereador ele pode fazer projetos que gerem custo para o município. Ele não pode fazer projetos que gerem custo e mude a estrutura do executivo. O vereador não pode criar cargo, não pode criar secretaria, não pode criar que mude a estrutura do executivo. Mas a nova resolução do Supremo Tribunal fala que o vereador pode criar custos. Porque tudo que você faz dentro de um projeto gera custo. Um requerimento gera custo. Né? O requerimento do colega vereador Luiz Augusto, para se retirar lá como ele pediu, gera custo. Tudo que faz requerimento gera custo. Então, assim, nós tivemos, né, dar um passo atrás. Mas a luta não parou. Nós estamos aqui lutando, vamos continuar lutando pelos atletas, que, como eu disse, convido, né, faço o convite para toda a população de Pombaíba, sexta-feira, semifinal em Nova Aurora, quem puder ir lá, torcer, eu, com a graça de Deus, se Deus quiser, eu estarei lá, só se Deus não me permitir, torcendo pelos meus colegas, atletas, aqui de Pombaíba. Então, assim, senhor presidente, eu agradeço a todos, né, o vereador, o Hermes, que colocou sua ponderação aqui. Mas eu estou na luta, ainda não acabou. Nós tivemos que dar um passo para trás. Né? Nós trouxemos o projeto, foi um passo importante que nós demos, porque nunca se teve aqui nessa casa um projeto voltado para esse fim. Então nós trouxemos um projeto, já demos um passo. Então agora nós vamos esperar. Mas ainda tem muita coisa pela frente ainda, vamos trabalhar para que dê tudo certo no final. Vereador Hermes, novamente, usar a palavra. Colaborou novamente com o Rafael. Você lembra que naquela vez nós fizemos um comentário de fazer mudanças no seu projeto? Cabe você agora fazer todas aquelas mudanças, colocar bacana em pauta, a gente lutar novamente por esse projeto seu, que eu acho que é válido. Certinho, o vereador Hermes. Mas esse projeto, ele está totalmente correto. O jurídico me passou,
que representa essa casa, né? Nós fizemos, pode ser sim, pode entrar, pode fazer o projeto. Então o projeto está correndo. Se lá na frente, um projeto que fosse aprovado, o vereador, como o Dilma Marcelo comentou, poderia fazer emenda, isso é normal, né? Isso é normal, pode acontecer, mas cada um pode querer fazer a sua emenda. Não, agora eu falei do projeto não é correto, certo? Só falei assim, mas fizemos um comentário de mudança, correto? Então, certo, para poder dar andamento novamente, para não ficar parado na sua expectativa. Não, certinho. Obrigado. Eu que não segui no seu pensamento, mas o que você falou foi muito isso mesmo, vereador Marcelo. Eu sou totalmente a favor, né, de que esse projeto passe pelo crivo do executivo. O regimento fala, né, que o vereador não pode criar projeto que onere gasto imediato, né, para o executivo, né, como criação de carga, etc. Então, assim, Rafael, assim, só uma proposta para você mudar o projeto. Por um exemplo, o atleta vai disputar um jogo pelo time de Corumbaíba, né? No decorrer da semana ele vai disputar jogos para outro time, né? Porque aqui a gente sabe que tem isso, não, R$200 para jogar ali, R$700 para jogar ali, os meninos saem. Ele tem uma pré-lesão, chega aqui no ato do jogo, ele lesiona, pronto. E ele é funcionário de uma firma, né? Então, citando um exemplo. E aí a prefeitura é responsável pelo tratamento dele, tranquilo, isso não vai ser cobrando para a prefeitura. Mas se o fisiologista falar assim, olha, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que ficar 7 meses parado, uma lesão pequena, porque aí é por conta do município, o município tem que resguardar. E a empresa entender que não pode afastar ele por conta daquela lesão, porque ele é um atleta. Ele machucou fora da função dele e desligar ele da empresa. Quem vai ser responsável por esse atleta? Só um exemplo. Aí para você ter como colocar nesse projeto sobre resguardo, porque isso pode acontecer. Um exemplo, o Bilu, né, o goleiro 2, trabalha na construção civil. Se ele tiver uma lesão, que seja uma lesão de pequena, coisa pequena, e o fisiologista falar assim, olha, nós vamos ter que afastar ele do trabalho de 6 meses. E ele fala assim, não, mas eu consigo trabalhar. Só que ele sobe andando, ele carrega carrinho de mão, bate massa, e ele não tem condições de trabalhar no serviço dele e fazer o tratamento, conciliar o trabalho dele com o tratamento. Quem que vai arcar com as despesas da família dele? Então, assim, eu estou te falando isso para você pensar no que você vai fazer no seu projeto. Porque aí, às vezes, por conta do seu projeto, do nosso projeto que a gente vai votar, seu não, o projeto é seu, mas a gente vai votar e aprovar. Pode ser que no futuro gere uma despesa, ele vai estar lá, qualquer outra empresa. Não, olha, você não tem como, o fisiologista fala assim, você não tem como trabalhar na sua função. Então, beleza, não tem. Aí ele chega lá, a empresa, não, ele tem que trabalhar na função dele, ele é desligado da empresa por isso. Quem que vai assumir a responsabilidade? Só um exemplo, tá? Eu não estou criticando a sua postura de forma alguma, só para você resguardar de algum lá na frente, tá? Não, certinho. Então, não, vereador Marcelo, é o seguinte, o projeto totalmente fala, né, para custear as despesas, né? Remédios, no caso uma cirurgia, né? Despesas com tratamento, né? Ele não sei se eu entendi errado, se eu entendi errado, ele não fala de custear o salário, né? Como você mesmo falou. Porque assim, o fisiologista, como você citou, o fisiologista, ele não prescreve, tipo assim, a pessoa vai ficar tanto tempo parado. O fisiologista, ele vai tratar a fisiologia vamos supor, se for uma lesão do menisco lateral, o fisiologista vai juntar bem com o médico. Então o médico vai fazer isso. Isso, se o funcionário for da Italag, tem a junta médica da Italag que vai fazer com que ele possa se ou afastar ou não. Né? Então a gente tem que separar um pouco porque é diferente. Né? O projeto ele fala que é custear o tratamento. Então, às vezes uma cirurgia, né? A gente queira que não aconteça, um anti-inflamatório, né? Uma injeção, alguma coisa assim. Certo? Então assim, eu entendo a sua colocação, entendeu? E até falei também, porque lá no projeto fala que é um tratamento integral. Então
vai atrapalhar o movimento normal dele. Aí ele pega e vai ter que afastar, porque senão. Aí é tipo assim, eu só estou falando assim, você vai moldar o seu projeto para a gente não embaraçar, né? Porque assim, tem como, eu sei que tem como, para não ficar muito assim, porque quando fala assim, usa a palavra integral, aí às vezes você tem boa intenção, eu tenho boa intenção, o prefeito tem boa intenção, mas a pessoa em si fala, não, o projeto lá fala que é integral, então eu quero tratamento, quando eu estiver fazendo tratamento, eu quero ficar por conta do clube, no caso aqui seria a prefeitura, porque o cara não é profissional, né? Ele é um amador, o esporte amador não tem esse resguardo, né? Mas a prefeitura fez o tratamento dele, só que o tratamento é farmacológico, ela não tem que pagar o salário dele, porque ela não é funcionário da prefeitura. Não, exatamente. Aí foi, então, eu vi que você não entendeu. A prefeitura não tem, eu entendi lá no seu projeto, a prefeitura não tem que pagar, mas e aí, se ele, por conta do tratamento, ele não puder trabalhar? Isso é o que eu falei, porque ele não é um profissional, ele não é um atleta profissional, então não vai ter alguém que vai custear ele. Entendeu? Ele vai ter que sobreviver. É isso que eu quis dizer. Não foi isso, eu não tinha entendido mesmo, não. Foi isso que eu falei. Luiz Augusto. Vereador Rafael, a respeito do seu projeto, sobre como um acordo a favor e sobre o entendimento do Marcel, do vereador Marcel, quando a pessoa é empresa privada, que ela tem sua alta contribuição no INSS, automaticamente o INSS resguarda qualquer funcionário do seu incidente ou acidente fora do trabalho. A empresa não é responsabilizada pela responsabilidade da pessoa fora da empresa. Por isso que existe contribuição previdenciária. Quando uma pessoa machuca e não se enquadra mais no Italac, não enquadra naquele perfil, o próprio INSS tem a central de reabilitação, vai reabilitar aquela pessoa que ela se enquadra em qualquer outra função. Mas na pergunta dele que ele está falando, estou respondendo você também, sobre o exemplo, ele não tem carteira assinada, ele não tem contribuição. Então, a prefeitura não pode assumir a responsabilidade, porque ele, automaticamente ele está assumindo a ciência também e o compromisso se alto do seu compromisso de jogar. Mas na parte que ele citou, a própria Italac ou qualquer INSS, por isso que a pessoa paga o seu INSS. Correto, vereador? Obrigado pela explanação, eu sei que tem bastante entendimento aí na área de INSS. Deu tempo aí. Então, mais uma vez quero agradecer aos novos colegas, né, pela conversa, pela discussão sadia que nós temos aqui na nossa casa, e dizer aos meus colegas atletas que estou na luta por vocês. Tá? A gente vai até o fim, tá? Abraço a todos e boa sorte, sexta-feira. Vou estar lá comprando de vocês para a gente ganhar. Abraço a todos com Deus. Pronto, vereador inscrito, vereador Urias. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o senhor presidente, cumprimentando ele, cumprimento todos os colegas. Só quero aqui parabenizar todos, né, pelos seus requerimentos aprovados nesta casa. Parabenizar o vereador Nai pelo seu projeto, seu requerimento, projeto, né, que foi votado, dando nome à dona Leida, foi vereador em 88, junto com meu pai, né, no primeiro mandato dele, eles foram vereadores juntos. E dizer que estamos aqui, cada um tem uma maneira de trabalhar, cada vereador tem seu espaço, né? E isso é muito importante, vendo aqui a discussão, olhando, cada um com a sua colocação, seus devidos lugares, vendo o Luiz explanar, ou bem explanado, né? Da maneira que o Luiz explicou do projeto, desse projeto do vereador Rafael. É isso aí. Cada contribuinte, cada funcionário já paga seu INSS para que vier a acontecer, né? Ser afastado pelo INSS. Isso, né? O vereador Luiz tem seu pai pagado ali, sua mãe trabalha, então tem esse conhecimento. Isso é muito importante explanar isso aí. Agora, o projeto do vereador Rafael, sim, vereador Rafael.
ajudar. Somos, como o vereador Emerson falou, Marcel, eu acho que a casa, todo mundo aqui está parceiro para aprovar e com certeza o prefeito vai sancionar, né? Isso aí vai virar lei e vai funcionar. É assim que dá, tenho certeza que vai dar certo. Eu cumprimentei os internautas, né, e todos os funcionários dessa casa e agradeço aí a oportunidade por essa oportunidade, presidente. Cotadas as falas dos vereadores, não havendo nenhum outro vereador inscrito, dou por encerrado o grande expediente e passo para a explicação pessoal. Boa noite, né, mais uma vez a todos. Cumprimentar aqui os colegas vereadores, funcionários dessa casa, os internautas e parabenizar os colegas vereadores aqui, né, pelo seu requerimento que apresentou aqui hoje, né. A gente vê cada vereador aí está correndo atrás, o Urias falou, cada um tem uma forma de trabalhar. A gente vê que todo mundo está preocupado com a cidade, correndo atrás para fazer alguma coisa para a nossa cidade, né? A gente vê aí que tudo está aí, né, lutando, né, buscando recursos, buscando emendas, né. Então, gente, isso é muito importante. Senhor presidente, só quebrar o protocolo aqui um minutinho, para acabar comigo, vereador. É o seguinte, eu vendo a maneira de cada vereador trabalhar, eu sempre estou falando, vereador Luiz, vereador Ernesto, que essa Câmara, se continuar assim, vai ficar na história. Eu quero parabenizar todos os colegas, porque cada um está trabalhando assim, né, correndo atrás. Eu vejo o vereador Ernesto correndo para trás, o vereador Emerson na Goiânia, o Maciel, né, o vereador Nário, Luiz, o presidente Gilson tem feito um bom trabalho na frente dessa casa. A gente tem a maneira de trabalhar, né? Então, assim, isso é muito importante. Esquecer as figurinhas e trabalhar em prol da cidade. Isso é o vereador Rafael, né? O vereador Rafael da área dele do esporte, mas cada um tem o seu lugar. E é isso aí. Eu sempre tenho parabenizado e tenho comentado isso com as pessoas. E nós continuamos assim, né? Com essa parceria e humildade, cada um com a sua humildade, de ouvir um ou outro. Isso é muito importante. Então, gente, é isso aí. Eu falei aqui, né, a respeito. Hoje a gente precisa de união, onde quer que seja, aqui é nossa casa, que estamos aqui nesses 4 anos, né, representando a nossa cidade. Então, gente, a melhor coisa é a união nossa, dos novos vereadores, trabalhar em conjunto, trabalhar junto. Dessa maneira a gente vai longe. Parabenizar, Luiz, pelo seu requerimento aí, né, a respeito das lixeiras aí, né, e entrada da cidade é o portal, né, da nossa cidade, onde a gente vê que precisa estar organizada. Foi dito aqui já, né, sobre esses lixão que tem na entrada da cidade, né, então a gente vê que isso aí é uma coisa muito importante, né, essa limpeza aí, né, que tira essas cacamas, né, ali para que a cidade permaneça limpa. E a gente pede toda a população que colabore com o executivo também, que está aí para trabalhar pelo povo, pela nossa cidade também, né. Parabenizar o Rafael aqui também, né, ele fez um pedido lá na prefeitura, né, ele falou aqui que o pessoal cobra dele sobre a relação de funcionários. De mim também já cobrou. Então isso eu acho que é importante também, não só para nós vereadores, o executivo mandar isso aí para a gente também, para a gente saber o quadro de funcionários que na prefeitura tem também, né? E não poderia também, mais uma vez, né, Nário, te parabenizar por esse projeto seu, que a tribuna aqui vai levar o nome da sua tia Leita, ela que já passou por essa casa aqui, né, que foi presidente. A gente vê que isso aí é uma coisa de grande valia. Então, hoje, Nário,
foi votada a segunda votação aqui, né? Então, a tribuna, a partir de hoje, vai ser encaminhada amanhã, né, para o executivo, né? E a tribuna leva o nome da sua tia também aqui, né? Então, a gente agradece os novos vereadores aqui, né? Que aprovou esse projeto seu, né, gente? Então é isso, nós estamos aqui para trabalhar pela cidade, para o nosso povo, para o nosso município. Vereador, presidente, posso falar? Essa tribuna, eu acho que ela nunca foi usada como ela está sendo usada nesse mandato. Eu, assim, pelo mesmo tempo que eu acompanho a Câmara, como o vereador Luiz falou, podem ver que quase todas as sessões, 80, 90% delas são usadas 100%. O Ernesto aqui, ó, que o pastor Iso falou aqui, né? Essa Câmara vai ficar na história. Eu vejo assim que todos estão querendo trabalhar. No nosso mandato passado, eu falo por mim, pode contar as vezes que eu usei a tribuna. Muito pouco, né? Hoje eu vejo todo mundo está aí querendo falar do seu trabalho, das suas coisas que está fazendo, do seu requerimento, dos seus projetos, né? Então, gente, eu acabei de falar, vou repetir novamente. A gente vê que todos querem trabalhar por nossa cidade, por nosso município. E é isso aí, gente. Vamos à luta, que nós vamos longe ainda. Temos muito para trabalhar ainda por nossa cidade, né? Estamos começando o nosso mandato, né? E sob a proteção de Deus, eu encerro a presente sessão ordinária e convido a todos presentes para ficar em pé para fazer a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Gente,